Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 12 de outubro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E nós estamos pelo nosso calendário judaico hoje, dia 6 de Reshvan, do ano 5782. Estamos aí já há 36 dias do ano 5782. Baruch Hashem, que os dias estão passando e o novo ciclo dos estudos de Torá estão seguindo e vamos aprendendo, reaprendendo, vamos colocando em prática o que estamos vivendo, aprendendo no nosso dia a dia. Então, a Hashem seja, pois, a nossa gratidão, porque foi do agrado dele fazer com que cheguemos a esse dia festivo. Que dia festivo é esse? É o dia em que nós, de fato, o encontramos. Então, Baruch Hashem, que nós temos aí esse encontro com o nosso Hashem no nosso dia a dia, e temos aí, com a graça bendita de Hashem, estamos aí cada vez mais procurando conhecer o seu santo querer, para pormos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Hoje nós estamos com 36 dias do ano novo, né? 5.782. E a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração, ele nos fala nesta gota de sabedoria da seguinte forma: um Hassid do Rebbe certa vez deixou um papel encostado à porta de seu escritório, esperando que o secretário o notasse e o levasse para dentro. O secretário não viu o papel e o próprio Rebbe se abaixou para apanhá-lo. O Hassid, o devoto, o seguidor, né, o aluno do Rebbe, desculpou-se copiosamente por ter causado tamanho incômodo ao Rebbe. E o Rebbe simplesmente respondeu: não é esta minha maior tarefa na vida, apanhar as coisas que os outros deixam caídas atrás de si? Né? Nesse sentido aqui, o que o Rebbe está dizendo é o seguinte: a maior tarefa dele é ajudar as pessoas a corrigirem o seu caminhar. E se porventura esquecem algum detalhe, ele está ali para ajudar a lembrar, recordar e executar. Né? Então, esta também é mais uma amostra da simplicidade, da humildade do nosso Rebbe e da sua visão, né? No sentido de não estar aí de forma prepotente, né? Mas um líder nato, um líder com humildade, que realmente mostra pela prática, pela própria ação, realmente como liderar, como estar aí para ajudar, né, o próximo, como ajudar aqueles que estão na mesma jornada monoteísta, para que as coisas possam andar bem. Por isso, de fato, precisa ser essa nossa caminhada, essa nossa jornada. Nós precisamos estar juntos e unidos. Estar juntos e não unidos significa que há uma divisão. E nessa divisão ninguém ganha, todos perdem. Então, por isso, estar juntos e unidos significa estarmos seguindo na mesma direção, sem sombra de dúvidas, os dias da redenção final com o Mashiach, para o mundo ser plenamente transformado na moradia, na casa de Deus. Então, por isso, amados, né, que nós possamos estar juntos e unidos, mesmo que estejamos separados fisicamente, mas jamais poderemos estar separados, né, espiritualmente. Nós precisamos estar aí com a mesma consciência divina, seguindo em direção aos dias de Mashiach, e que os dias de Mashiach seja para o nosso tempo, para os nossos dias, para agora mesmo. Amém ve amém. Aleluia. Vamos lá. Nós vamos dar aí um shalom para os nossos amados que no dia a dia têm se conectado pelos diversos canais aí, né?
e pelos diversos meios aí. Então o nosso shalom vai lá para a Vânia Ivonete, lá do Recife, a Thalia Esther, de Teresina, Piauí, o Claudemir Messias, lá de Goiânia, Goiás, a Terezinha Teles, São Sebastião, Distrito Federal, o José Antônio da Silva, de Linhares, Espírito Santo, Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, Gabriel Aquarismo, Três Rios, Rio de Janeiro, a Eliana Sintra, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Raquel Araújo, né, lá de Campo Grande, aliás, de Mar Grande, melhor dizendo, Bahia, a Solange Gama, Rio de Janeiro, a Nair Ferreira, aqui de Cafelândia, nossa região, a Joyce Silva, de Salto, São Paulo, ali região de Sorocaba, Fernando Gadas Diana, Cabo Frio, Rio de Janeiro, a Miriam Barros, lá de Brasília, a Marlene Bezerra da Silva, Recife, Pernambuco, a Maria Isabel Gouveia, Lucélia, São Paulo, o Claudemir Jesus da Silva e esposa Edilaine Minorello, Bauru, aqui é a nossa região, o Vinícius Costa, também lá de Ribeirão Preto, São Paulo, o Israel Arcanjo, Poções, Bahia, Alexandre Lencioni, Curitiba, Paraná, Leia Souza, Nova Serrana, Minas, Sandra Souza e o seu marido Ricardo Roberto, de Palmares, Pernambuco, o Marcelo, de Planalto, Paraná, o Pedro Zaghini, Campinas, interior de São Paulo, Deniglésia Cardoso de Menezes e marido Givanildo, São José dos Campos, interior de São Paulo, o Júlio César, Manaus, Amazonas, a Fabiana e o marido Altair, Poços de Calda, Minas, Regiane Santos e o esposo, né, Tiago Santos, Itajubá, Minas Gerais, o Roberto Santana, lá de Santo André, o Ronaldo Guerra, lá de São Paulo, a Grande São Paulo, a Nadir Pereira, Natal, Rio Grande do Norte, o Nilson Fernando Dias, Itapecerica da Serra, São Paulo, o Robson Lima, Macatuba, aqui é a nossa região de Bauru, Leocádia Pereira, Colombo, Paraná, o Ludigero Parolim, Risalite, Três Pontas, Minas Gerais, a Valéria Almeida, Rio de Janeiro, a Hebe Merentina da Silva, Rio de Janeiro, Helena Luzinete, Jerônimo Bareixa Júnior e esposa Neuza Andrade, Brasília, Áurea Lisboa, Belém do Pará, Cida Fernandes, Rio de Janeiro, Dina Santana, Cecília Leia Caraver, Daniele Martins Lincoln, de Nebraska, Estados Unidos, e o Webster Rabelo, de Quixadá, Ceará. Baruch Hashem. Então, nosso shalom para estes, né? A Donária Carmo e o esposo José Luiz, lá de Lisboa, Portugal, conectados aí, Baruch Hashem. Nós estamos hoje no terceiro dia da semana e, portanto, nós estamos na nossa terceira aliá e o nosso terceiro dia do Shabat, nos preparando para Shabat. Então, nós estamos aí na nossa paraxá semanal, Lech Lechá, vai por ti, que nós temos aí a graça bendita de podermos adentrar no histórico, na grande epopeia de Avram, posteriormente Avraham, junto com a sua esposa Sarai, e logo depois será Sara, né? Então, nós temos aí realmente essa nossa paraxá semanal Lech Lechá, que traz para nós grandes e maravilhosos ensinamentos, né? Temos também trazido aqui as porções diárias do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre essa grande paraxá Lech Lechá, que está no capítulo 12 de Gênesis e vai até o capítulo 17, o verso 17, né? Hoje nós estamos com a nossa terceira aliá e nós vamos do nosso capítulo 13, verso 5 até o verso 18, né? Vamos
fazer uma breve recapitulação do que nós já podemos estarmos atentos nos ensinamentos até aqui. Então nós tivemos aí Avram saindo da sua terra, casa, parentela, da casa de seu pai, etc. e tal, e encaminhando-se, segundo a promessa de Hashem, para uma terra que eu te mostrarei. E no caminho, o Eterno mostra para ele ali a terra de Canaã, e chega ali a terra que é a terra prometida. Mas logo que ele chega na terra prometida, Canaã, o que acontece então é a terra está seca, árida e fome. Interessante que os nossos sábios comentam, né, que exatamente só Canaã que estava dessa forma. As outras nações não estavam. Mas Deus deu ordem para Avram descer realmente para o Egito. O Egito, que simboliza tudo aquilo que é de idolatria, perversidade, promiscuidade. E Avram desce com a sua esposa e todos os seus pertences e seus servos e servas e descem para o Egito, né? E ali no Egito, então, desce. E nós vimos aí o nosso Rebbe Menachem Mendel falando que nós precisamos aprender que nós podemos fazer uma grande ascensão ao descer. Aprendendo a lição corretamente, nós podemos realmente, mesmo descendo, nós podemos fazer uma grande ascensão. Que é o quê? É fazer uma reviravolta de 360 graus e, como diz o linguajar simples, né? Sair por cima, né? Mesmo diante de adversidades, situações complicadas, mesmo diante dos nossos conflitos e por aí afora vai, é um momento que descemos. E é aí que nós precisamos aprender, de fato, como sair realmente dessa situação de uma forma mais elevada e mais espiritual, né? Então, Avram, ele realmente desce, e segundo o pensamento racídico, a descida de Avram e Sarai ao Egito foi uma forma de... eles anteveram ou profetizaram, vamos assim dizer, mas foi um precursor do exílio egípcio que o povo, mais lá na frente, farão isso, né? Descerão ao Egito por causa da fome. Avram desce ao Egito por causa da fome, da seca, e mais tarde o povo, a descendência de Avram, também vai fazer a mesma coisa. A seca, a fome, descem ao Egito, né? Chegando ao Egito, então, a fuga de Abraham para o Egito como um homem rico, né? Que ele já estava rico quando ele desceu para o Egito, né? Então, também o povo israelita, né? Quando descem com Jacob e os seus filhos para o Egito, eles estão numa situação financeira boa, né? Estão ricos. Assim também, Abraham, ele quando desce aos canais mais inferiores, espiritualmente falando, do Egito, ele desce materialmente falando rico. Mas a maior riqueza dele está na questão espiritual. Porque, segundo os nossos sábios falam, que o maior atributo de Abraham foi exatamente a obediência, né? Então, por exemplo, o Abraham, quando chegou na terra prometida, Canaã, a terra que eu lhe mostrarei, disse o Eterno, ele sai da sua casa, uma casa abastada em todos os sentidos. E quando ele chega ali, seca e fome, e aí, e agora, o que vamos fazer, né? E Deus diz para Avram, desce ao Egito. E todo mundo sabia, Avram sabia que o Egito era tudo que não era de bom era o Egito. Então ele sabia que ele estaria adentrando num campo dificílimo para viver a sua fé monoteísta e propagar a unidade e a unicidade de Hashem. Mas o grande atributo de Avram era a obediência. Deus disse, ele foi, né? Ele não questionou Deus dizendo, o Senhor me tirou da terra, a terra da minha parentela,
nós estávamos bem ali. Tínhamos de tudo. Agora chega aqui na terra que o Senhor promete, seca, fome. Que terra é essa, meu Deus do céu? Né? Não, ele simplesmente está ali. O grande atributo de Abraão era a obediência, né? O que nós precisamos aprender muito com Abraão, né? E diminuirmos, né, a nossa reclamação, né? Nós reclamamos muito para Deus e nós precisamos ser gratos e obedientes. Isso é uma grande virtude, ok? Então, dessa forma, Abraão, a fuga do Egito, como um homem rico, abriu os canais espirituais da redenção que possibilitaram a seus filhos saírem do Egito carregados de ouro e prata. Assim como ele saiu do Egito mais rico do que quando desceu, futuramente a descendência de Abraão, os filhos de Abraão, também sairão do Egito mais rico quando desceram ao Egito. E da mesma forma o cuidado extremo de Sara, para não ser desonrada pelo faraó, deixou mais tarde esse grande exemplo às mulheres que estavam no Egito, ou seja, as mulheres judias do Egito, com força para permanecerem fiéis às suas famílias. Então, o exemplo de Sara foi o grande exemplo para as mulheres judias nos dias do Egito. Assim como ela não se deixou ser desonrada, permanecendo fiel ao seu marido, à sua família, as mulheres do Egito, posteriormente, também seguiram o exemplo de Sara. E nessa forma, a grande matriarca Sara, a sua memória foi grandemente honrada nos dias do Egito, em que as mulheres judias também não se deixaram de ser desonradas, certo? Permaneceram fiéis aos seus maridos, à família. E por isso que os sábios falam que a saída do Egito se deu grandemente à posição das mulheres, ok? Então isso é maravilhoso, podemos estar focados nesse sentido. Por isso que Salomão fala com muita autoridade, né? A mulher sábia é aquela que edifica o lar, porque a louca, ela destrói, né? Então, a mulher sábia, a exemplo da grande matriarca Sara, ela constrói, edifica, fortalece, solidifica a família, ok? Então, dentro desse aspecto também, nós temos aí esse momento de Avram e Sarai, que ainda não tinha sido mudado o nome deles, apesar que quando se conta a história, né, dessa questão do Egito, sempre se fala Avraham, Sara, já com toda essa autoridade dos nomes mudados que impõe naturalmente, ok? Então, por isso, né, nessa experiência da descida para o Egito, nós vimos aí que realmente o grande fator de Avraham era a obediência. E a obediência significa confiança, né? Então, a grande confiança que Avraham ele tinha para com Deus fez com que ele tivesse confiança. Então, por isso, fé e confiança, eles andam juntos. Emuná e bitachon, fé e confiança, andam juntos. Não tem como separar. Eu tenho fé. Beleza, ok. A primeira dor de barriga que você tem, pronto. O mundo desaba na tua cabeça, né? É o fim do mundo, é a terceira guerra mundial, é a terceira guerra nuclear. Acabou o mundo, porque você amanheceu com uma dor de barriga. Mas cadê a confiança? Só tem a fé e a confiança. Foi para onde? Então, por isso, né? De fato, fé e confiança precisam sempre estar andando juntas. São irmãs gêmeas, inseparáveis, ok? Então, nesse sentido, Avraham e Sara descem ao Egito e ali passam realmente momentos de provas, testes, e nesse sentido todo, a Torá, ela mostra realmente que
A Torá exige que a pessoa atue em prol da autopreservação. E estes atos não diminuem em nada a confiança dela em Deus, uma vez que ela acredita com fé completa que sua salvação virá e depende somente do Eterno. Então, quando alguém quiser questionar que Abraham desceu ao Egito porque ele poderia ter ficado lá em Canaã, ele não tinha confiança em Deus, ele poderia ficar lá e simplesmente ele seria suprido das suas necessidades. Mas a Torá, ela nos mostra uma realidade, que a pessoa ela precisa atuar, agir em prol da autopreservação. Então, a parte que cabe ao ser humano é do ser humano, a parte que cabe a Deus é Deus. E por isso, realmente, quando nós fazemos a nossa parte, que está conectado com a nossa autopreservação, e Deus fazendo a dele, então nós temos uma fusão. Então, é o divino e o humano. E isso daí dá certo. Agora, quando você cruza os braços, não, Deus que se vire, ele tem que se virar e tem que cuidar de mim, ponto final. E eu cruzo os braços, então, meu filho, vai chover canivete aberto e vai cair um bem na tua cabeça, e não vai dar certo isso daí não. Vai ter um prejuízo terrível, né? Então, né, pode ser até que o canivete quebre, né? Porque cabeça dura é um caso sério, né? Canivete bate, quebra, né? Porque cabeça dura é difícil, né? Então, a Torá, ela apoia, preserva realmente aqueles que agem, ação, né? Em prol da autopreservação. E por isso, Abraham e Sara desceram ao Egito, ok? Então, quando nós temos aí, né, essa questão aí, a tentativa de proteger sua vida, é algo nato do ser humano. Quando o ser humano ele sabe que está em perigo e ele não faz nada para se livrar do perigo e preservar a vida, ele está numa rota de colisão realmente com a ignorância. Ignorância com ignorância, ela não dá resultado legal, ela dá um resultado terrível, né? E a própria pessoa que sofre justamente por isso. Então, a nossa massa encefálica que Deus nos deu é para colocarmos a inteligência em funcionamento. Então, por isso, mente e coração, né? A razão e a emoção, elas precisam andar juntas, certo? É o divino e o humano andando juntos, para que as coisas possam, sem sombra de dúvidas, dar certo nesse sentido aí, ok? Então, segundo Zohar, o livro do Esplendor, os nossos sábios falam que Abraham, ele não colocou Sara em momento algum em um risco desnecessário, né? Então, às vezes, alguém pode questionar porque Abraham colocou Sarai dentro de um caixote para escondê-la às vistas devido à sua grande beleza, né? E depois o caixote é aberto, é levado ao faraó. Então, às vezes, alguém entende de forma errada, dizendo que Abraham colocou Sarai em perigo. E o livro do Esplendor, o Zohar, os nossos sábios falam que, em momento algum, Abraham colocou Sarai em perigo. Ela não ficou em um perigo que realmente poderia dizer, ela vai sofrer alguma coisa. E por que isso? Porque, segundo os nossos sábios, eles falam que, na realidade, Abraham, ele conhecia muito bem o alto nível espiritual de Sara. Ele tinha confiança plena em Deus que o alto nível espiritual de Sara era o grande mérito que ela tinha para ela ter a proteção divina e que nada iria acontecer a ela. Então, na realidade, mais uma vez, segundo os sábios do Zohar, falam que, mais uma vez, Abraham, ele demonstra sua confiança, a sua fé em Deus. E ele fica tranquilo. E Sara também fica tranquila. Ela não fica apavorada. Ela está tranquila, né?
Então, por isso, realmente, a sobrevivência de Sara, segundo os nossos sábios, na realidade, é a sobrevivência de Sara que fez a Abraão sobreviver. A sobrevivência de Abraão, na realidade, dependia de Sara, porque o mérito dela era muito grande. E por esse mérito, ela tinha a proteção divina dos malachim, do Eterno, os mensageiros do Eterno, e essa sobrevivência dela era a própria sobrevivência de Abraão, tanto no campo espiritual como no campo material, porque quando o faraó devolve Sara para Abraão, ele dá mais presentes do que antes, e então Abraão sai ainda muito mais rico do que quando chegou ali no Egito, ok? Então, essa é mais uma questão que nos fala sobre a questão da descida de Abraão e Sara. Então, como última palavra sobre isso, os nossos sábios trazem exatamente a questão de bitachon, que é confiança em Deus. E isso não está ligado, confiança em Deus não está ligado à emoção. Hoje eu estou bem emotivo, então hoje eu confio em Deus. Hoje eu não estou bem emotivo, não. Hoje eu estou meio, né? Hoje eu não estou muito legal, estou sem emoção, então hoje eu não confio em Deus. Não. Então, bitachon, confiança em Deus, independe de emoção, paixão ou coisa semelhante. Certo? Então, não é a emoção espontânea que faz a pessoa se sentar e esperar de forma pretensiosa pelas bênçãos de Deus, né? Então, a pessoa, quando ela está na questão só emoção e esqueceu a razão, porque a razão nos traz inteligência, sabedoria, conhecimento da palavra e conhecimento da vontade de Deus e conhecimento de Deus. Então, quando só fica o coração, só fica a paixão, então aí dá dor de cabeça, né? Então aí a pessoa, ela quer sentar e esperar que caia do céu, né, um rio de dinheiro, um rio de bênçãos, né? E ele não faz esforço nenhum, né? Por isso que no judaísmo, ação é tudo, é mais do que palavras, né? Então essa é a questão. Então bitachon, confiança em Deus, na realidade é ao contrário, ou seja, a pessoa que realmente confia em Deus sabe que para merecer, preste atenção, para merecer as bênçãos divinas, ela deve ativar seus sentimentos numa total dependência de Deus. A compreensão de que sua salvação somente pode vir do Todo-Poderoso e não da sorte, da estatística, mas sim totalmente vem de Deus e ele está com bitachon, confiança em Deus. Então, a sua salvação não está ligado à sorte, estatísticas ou qualquer outra fonte imaginária de boa sorte, né? Por exemplo, tem muito não-judeu que quer vir para o meio Benei Noah porque quer se converter ao judaísmo para ficar rico. Então quer dizer que fazer conversão ao judaísmo é a chave de ser rico? Aonde que está escrito isto? Aonde que tem confirmação disso? Negativo. Bitachon, confiança em Deus, significa que nós precisamos fazer por merecer as bênçãos divinas. Então nós precisamos em frente, em marcha, nós precisamos nos agitar, nós precisamos andar, nós precisamos nos esforçarmos para termos méritos. Bicho preguiça não tem mérito,
na jornada monoteísta. Bicho do braço cruzado também não tem mérito. O bicho do papo grande, que é aquele que abre a boca e fica esperando alguém encher a sua boca, entre aspas, de comida, também não tem lugar. Vai morrer de fome. Ou seja, sacode, se sacode, se esforce. É o que Deus disse para Yehoshua, Josué, e que serve para cada um de nós. Esforça-te e tem bom ânimo, e eu sou contigo. Pronto, acabou. É a mensagem de Deus. Deus nunca disse para alguém, fica aí prostrado que daqui a pouco chega a tua bênção. Fica aí de papo pro ar que você vai ver o que acontece. Vai encher a boca de formiga. Não vai virar nada. Então, bitachon, confiança em Deus, é exatamente ao contrário de todas essas questões negativas. É ação. Ativar a ação. Então você vai aí realmente apertar o botão do turbo e vai ter que andar, vai ter que correr. Vai ter momentos que tem que correr e tem que correr mesmo. Senão o bicho pega. Ok? Então dessa forma aí, né, a nossa salvação, a nossa boa sorte, através dos nossos esforços, ela está totalmente conectada em Deus. Então esta é a mensagem que está condensada, né, no provérbio racídico que diz assim: pense bem e será bom. Olha que pensamento, olha que provérbio racídico bonito. Pense bem e será bom. O que será que significa isso? Então vamos lá para o provérbio racídico. Pense bem, ou seja, por despertar ativamente seus sentimentos de dependência total de Deus. Isto é, pense bem. Então você ativa. Ativa o quê? Você ativa os seus sentimentos de dependência total de Deus. Então a sua dependência, ela está de fato em Deus, não na boa sorte ou na grande sorte. Não está na estatística ou qualquer outra coisa semelhante. Opa, hoje eu tive um sonho bom, hoje eu tive um sonho legal, vou jogar na loteria e vou acertar na sorte grande. Aí depois vem o resultado, você não ganhou nada, e aí como que ficou? Decepção, frustração, tristeza, né? Tem gente que entra até em depressão, pai. E aí a coisa é ruim, né? Por quê? Porque mostra que a sua dependência não está em Deus. Está nos sonhos, né? Na ilusão dos sonhos, assim como também está na ilusão de que vai jogar na sorte grande, vai ter a grande sorte, né? E fica com a esperança nisso. E bitachon é confiança em Deus. Será bom. Pense bem e será bom. E o que é será bom? A pessoa se eleva a ser um receptáculo satisfatório para as bênçãos de Deus. Será bom. Repetindo, a pessoa se eleva a ser um receptáculo satisfatório para as bênçãos de Deus. O que será isso? O que significa isto? Receptáculo satisfatório. Receptáculo é você. Satisfatório é aquilo que Deus te dá. Deus me deu isso. Agradeço a ti, Hashem, por isso que tu me dás. Ponto final. Então, o pensamento, o provérbio racídico é esse. Pense bem e será bom. Pense bem. Despertar ativamente seus sentimentos de dependência total de Deus. Será bom. A pessoa se eleva a ser um receptáculo satisfatório para as bênçãos de Deus. Então, você está, como diz o provérbio racídico,
você está em harmonia com Deus. Ponto final. Quer algo mais? Se esforce. Continue em frente. Continue marchando. E a resposta virá. Mas não esqueça, você depende dele. A sua salvação depende dele. E ele sabe o que é melhor para você. Por isso, nós somos receptáculos satisfatórios. Ou seja, o que ele me deu, está dado. Amém, Baruch Hashem. Eu queria um rio de dinheiros. Ele me deu uma moeda. Baruch Hashem. Agradeço a ti, Hashem. O rio de dinheiro não veio, mas a moedinha veio. Baruch Hashem. Ponto final. É isso que significa bitahon. Simples, ok? Então essa é a nossa breve revisão daquilo que nós já tivemos até aqui. E a nossa terceira aliá, que está no livro de Gênesis, né, continuando, no capítulo 13, verso 5, e nós vamos até o verso 18, na nossa terceira leitura, né? Então nós temos aqui Abraham e Lot, né? Eles se separam, os pastores, né, dos rebanhos dos dois entram em choque, né? E nesse choque aí, os dois têm muito gado, têm muitas ovelhas e precisam de muito pastos, né? Então aí chega um ponto em que os pastores de ambos começam a entrar em choque, os pastores de Lot começam a entrar, né, nos pastos de Abraham, e aí começa a briga daqui, briga dali, tem o problema da água, e aí nessa conversa vai, conversa vem, aí saem discussões e coisas não são boas, né? Os pastores de Lot falam para os pastores de Abraão, que vocês ficam com isso daí, ó, daqui a pouco o velho morre e Lot vai assumir tudo, ele não tem filho. Quem vai assumir a herança aí do velho aí vai ser Lot. E aí nós vamos botar vocês para correr, tá bom? E aí então, né, os nossos sábios falam que até nesse ponto chegou a discussão entre os pastores, né? Então, Abraham chega para Lot e fala, não é bom estarmos juntos, vamos nos separar. Se você for à direita, eu vou à esquerda. Mas, mesmo assim, Abraham, ele fala que ele, todavia, permaneceria nas proximidades de Lot, porque ele assumiu, vamos dizer assim, né, a paternidade de Lot, e como bom pai, ele estava ali sempre zelando pelos cuidados e pela proteção de Lot, apesar de que, segundo o ensinamento racídico, nos fala que Lot, ele era um homem mau e o seu comportamento era corrupto, e por isso, né, Abraham pediu a Lot, né, por favor, vamos separar um do outro para que possamos cada um seguir o seu caminho, a sua jornada, e dessa forma então eles se separaram, né? E segundo os ensinamentos racídicos, os nossos sábios falam que Lot simplesmente disse, eu não me importo com Avram e nem com o Deus dele. São os comentários de Rashi, que nos fala sobre essa questão aí, e os demais sábios concordam exatamente com isto, né, para falar nesse sentido aí da separação de Lot e Abraham. Então, e entre todos os lugares, Lot escolheu viver em Sedom, né, conhecida aí como Sodoma, cujo povo era pervertido e corrupto, né, com Deus ao extremo, né? Então, segundo os nossos sábios, os povos, né, daqueles cinco cidades nas campinas de Sodoma e Gomorra, eles eram extremamente pervertidos e corruptos. A maior satisfação deles era fazer tudo aquilo que era contrário aos mandamentos de Deus. Então, para eles, a alegria, entre aspas, lógico, né? A alegria deles, no modo de dizer, o prazer deles, era exatamente irritar a Deus. Era isso. Vamos dizer assim, era esta, entre aspas, a diversão dos povos daquelas cidades, né? Bem representada por Sodoma e Gomorra, as duas mais perversas.
Então isso suscita a pergunta: por que a história de Lot foi registrada nessa paraxá Lech Lechá? Se o tema dessa paraxá é exatamente o Messirat Nefesh de Abraham, ou seja, o alto sacrifício e o serviço dedicado de Abraham a Deus? Assim, qual seria então a relevância exatamente por essas ações corruptas de Lot e as suas convicções heréticas, que ele não estava nem aí para Avram e o Deus de Avram? Então, segundo os nossos sábios, falam que, de fato, na Torá, nada é por acaso. Nada está jogado ali de paraquedas, ok? Então, a história de Lot não... A Torá nos conta a história de Lot não para nos informar acerca da maldade dele, mas sim para nos ensinar sobre a extensão da influência de Abraham sobre Lot. A meta de Abraham era que até mesmo uma pessoa má como Lot, o seu sobrinho, viesse a apreciar a Deus e ter alto sacrifício ao realizar uma mitzvah, um mandamento. Assim, até mesmo quando foi necessário que Abraham mandasse Lot embora, Abraham ainda manteve uma conexão forte com Lot, dizendo: onde quer que você esteja, eu não me distanciarei de você e eu serei para você um protetor e um ajudante, segundo comentários de Rashi, né? Então, Abraham, ele se expressa dessa forma para com o seu sobrinho. Então, o compromisso de Abraham com Lot era tão forte que ele estava disposto a arriscar a sua própria vida para guerrear contra os 4 reis, que nós vamos ver posteriormente, a fim de que a vida de Lot fosse poupada, né? No próximo capítulo 14 nós temos aí essa questão em si. E foi isso que finalmente convenceu Lot acerca da grandeza de Abraham e da veracidade de seus ensinamentos, né? Então, nesse sentido, Lot, embora permanecesse mal e vivendo em Sedom ou Sodoma, não obstante, ele foi influenciado pela influência de Abraham, pela ação de Abraham, pela demonstração real, o que é mitachon, confiança em Deus, emuná, fé em Deus, né? Não obstante, apesar dele se manter de certa forma, né, com a sua índole má, a ponto de arriscar, segundo a influência de Abraham que exerceu sobre ele, quando aconteceu aquele episódio, né, que nós vamos ver também na frente, quando os mensageiros, os anjos, foram à casa de Lot para tirar ele e a sua família das campinas de Sodoma e Gomorra, e dessa forma para que o juízo se abatesse sobre Sodoma e Gomorra e as demais cidades, né? Então, quando os cidadãos, os homens, desde o mais velho até o mais novo, cercaram a casa de Lot para que eles tomassem de violência aqueles 2 varões que entraram na sua casa, para que abusasse deles, né? Então Lot, ele sai da sua casa, do interior da sua casa, enfrenta aquela turba, enfrenta aquele povo todo lá, né? Colocando a sua vida em risco para defender os seus hóspedes. Oferece as suas filhas virgens também para proteger os hóspedes, né? Então, os nossos sábios, principalmente nos comentários de Rashi, fala que esta foi a boa influência que fez com que Lot tomasse uma decisão sábia naquele momento, né? Então, nesse sentido, Abraham, ele alcançou o seu objetivo de fazer com que houvesse um pouco de temor aos céus na vida do seu sobrinho. Então, isso foi muito importante para Abraham e para o próprio Lot e a sua ação nesse sentido aí de poder fazer uma mitzvah. Então, é nesse sentido que
os sábios mostram para nós essa questão de Lote nesta passagem com referência ao alto sacrifício de Abraão. Por maior que seja um perverso, se nós conseguimos fazer ele cumprir apenas uma mitzvah, nós alcançamos o objetivo que Deus colocou para cada um de nós. Essa é a mensagem para nós e é o desafio para nós. Então, nós não podemos dar as costas às pessoas. Nós precisamos procurar cada vez mais levarmos a unidade e a unicidade de Hashem, para que até mesmo o mais perverso ele possa, nem se for uma única vez, fazer ou cumprir, melhor dizendo, um mandamento de Hashem. Ok? Para finalizarmos então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, comentando essa terceira aliá, ele nos fala sobre o transcurso da viagem de Avraham à Terra Prometida. Avraham, ele construiu altares para Deus em 3 diferentes localidades, os 3 altares de Avraham. Então ele construiu um altar para Deus. Os 3 altares que Avraham construiu expressam exatamente os 3 níveis de espirituais, né? Em cada altar e a elevação espiritual para cada altar. Então, quando Avraham ele construiu o seu primeiro altar, foi exatamente em agradecimento a Deus pelas promessas de sustento de filhos e de uma terra em que pudessem viver. Isso corresponde ao nosso relacionamento com Deus através do cumprimento dos preceitos que dão vida à alma e sustentam a nossa conexão com o corpo. Então, se você não quer ser um zumbi, você precisa ter esse primeiro nível deste primeiro altar. Um altar de agradecimento. Por quê? Porque neste altar de agradecimento, né, como aconteceu com Avraham, ele fez exatamente agradecendo a Deus pela promessa de sustento dos filhos, pela terra prometida, né, que seria dado à sua descendência, né? Então, dessa forma, ele faz um altar de agradecimento. Dentro desse escopo aqui, para nós podermos compreender um pouquinho melhor, exatamente você vai à presença do Eterno todos os dias nas suas preces diárias. Nós precisamos fazer disto o nosso primeiro altar, quando começamos o nosso contato com Deus através das nossas preces diárias. O nosso primeiro altar precisa ser, nesse sentido, nesse nível, agradecimento pelas suas promessas. Você não tem tudo o que você pediu a Deus, mas Deus prometeu tudo de bom para cada um de nós. Então nós temos que agradecer, nós precisamos agradecer. Abraão, ele não tinha filhos, ele não tinha terra, ele não tinha nada. Ele tinha apenas a promessa de Deus. Sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ainda Deus diz que eu te mostrarei. Quer dizer, ele saiu sem saber que terra era essa e colocou-se a caminho. Bitahon, confiança em Deus. Então, esse primeiro altar é de agradecimento pelas promessas. Não esqueça de todos os dias agradecer a Deus. Depois, em seguida, ele constrói um segundo altar como reconhecimento à dádiva divina do arrependimento, a Teshuvá. Esse altar expressa o modo como devemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus para restaurá-lo após havermos pecado. Então, nesse segundo altar de reconhecimento da dádiva divina, o favor de Deus que nos concede através da Teshuvá, né, o retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Nesse sentido aqui, qual é a intenção de Deus? Não é fazer com que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Ó Deus, estou arrependido do meu pecado, não devia ter feito, me perdoa.
e então, beleza, estou perdoado, ok, e continuo andando do mesmo jeito. Não é isso. Então, esse segundo altar aqui, vejam bem, o primeiro altar foi um nível, o segundo altar é um outro nível mais elevado, é uma continuidade, não é um estacionamento. Você não se chama estacionamento. Crente estacionamento. Não pode ser. Que negócio é esse? Agora eu sou um crente estacionamento. Estacionei. Parei o meu carrinho aqui e fico aqui. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. E vamos tocando samba. Que negócio é esse? A Edna tá dando risada aqui, gente. Né? Então, negativo. É continuidade, é elevação, é mais, é um contato mais profundo com Deus. Então, o segundo altar traz isto. Então, nós reconhecemos a dádiva divina que Ele nos concede através do arrependimento, da techuvá, o seu perdão, o seu favor para conosco. Qual finalidade? Para que nós possamos ter um relacionamento mais profundo com Deus. Simplesmente isso. Já pensou o marido e a esposa? Eles casam, quando chega na casa que é deles, para ficarem morando debaixo do mesmo teto, aí eles vão viver igual estavam namorando. Mãozinha dada, um beijinho aqui, um beijinho ali, boa noite. Aí um vai para um quarto, outro vai para outro quarto. Casou por quê então? Caminha separada? Não. Assim é com Deus. É elevação, um relacionamento mais profundo com Deus. Ok? Então, né, vem o terceiro altar com o propósito único de elogiar a Deus. Este altar expressa nossa capacidade de abandonar nosso senso de individualidade, de independência, para assim nos unirmos a Deus, ao Eterno. Toda a realidade culminará neste nível de consciência divina com a chegada dos dias de Mashiach. Mas a consciência deste futuro alimenta nosso anseio por seu advento e Deus fará a sua chegada tanto mais próxima quanto maior for o nosso anseio pelos dias de Mashiach. Então, o terceiro altar que Abraão edificou foi o altar exatamente com o propósito único de elogiar a Deus, louvor a Deus, adoração a Deus. Elogio, elogiar a Deus. Deus é bom, é magnífico, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é justo, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então, esse terceiro altar nos eleva ao nível de abandonarmos a nossa individualidade, a nossa independência. Ou seja, nós nos tornamos dependentes de Deus. Quando alguém diz assim, eu sou independente, eita tupete, esse é bicudo. Eu sou independente. Ninguém manda em mim. Ainda diz, né? Só a Torá manda em mim. Só a forma de se expressar já está mostrando, né? Que a arrogância tá top. A arrogância tá legal, ó. Tá em primeiríssimo lugar. O terceiro altar é justamente o altar que confirma a nossa humildade. Ou seja, eu abandono todo o senso de individualidade e independência. Eu não sou mais individual e eu não sou mais independente. Eu vivo junto com um coletivo. Eu não sou o centro das atenções.
Eu não sou o bambambam. Bam, bam. Eu faço parte de um povo, no caso específico nosso, Benei Noach, nos 4 ventos do nosso planeta. Abandono toda e qualquer individualidade e independência. Não é o que eu tenho, o que eu sou, o que eu possuo, que me faz individual e independente. Muito pelo contrário. Quanto mais você tem, mais você precisa ser dependente de Deus para fazer a coisa certa. Senão, quando ele derruba, derruba mesmo. Depois não tem como levantar, não. Ok? Então, por isso, amados, dessa forma aí, juntando os 3 altares, a plenitude deles acontecerá exatamente na revelação do justo e verdadeiro Mashiach. E aqui o Rebbe diz assim, Deus fará a sua chegada, a chegada da revelação dos dias de Mashiach, tanto mais próxima quanto maior for o nosso anseio por ela. Por isso os nossos sábios dizem que a nossa esperança pelos dias de Mashiach tem que ser algo que realmente faça com que nos motive, de fato, a buscar e a viver esta realidade. Não apenas aquela esperança do amanhã. Nesse sentido, os sábios dizem que a nossa esperança, de fato, é para agora e agora mesmo. Por isso, os nossos mestres, os nossos rabinos e os sábios vêm através dos tempos dizendo que os dias de Mashiach seja para o nosso tempo, para a nossa época, para os nossos dias e que seja para agora mesmo. Porque quanto maior for o anseio, quanto maior for o desejo, quanto maior for a busca para agora mesmo, então Deus vai abreviar esses dias para que de fato isso aconteça. Por isso, almeje, busque os dias de Mashiach para agora mesmo. Amém, amém. Amanhã estaremos de volta. Shalom, shalom. Até amanhã.